Você já parou para pensar na figura do jumentinho quando Jesus ele entra em Jerusalém? Na data de hoje, em que os cristãos comemoram o Domingo de Ramos, eu parei para pensar no significado desse animal nas Escrituras. Algo muito interessante, porque em contraste com o cavalo, que significa nas narrativas bíblicas e também nas narrativas não bíblicas, um animal que é preparado para a guerra, um animal associado ao aspecto bélico, por sua força, por sua capacidade na velocidade, na resistência. Mas um jumento não. É um animal dócil, é um animal cuja estrutura não permite uma cavalgada muito extensiva. Esse animal ele tem uma relação com o conceito da paz. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele sinaliza para aqueles moradores, para os habitantes daquele lugar, que ele veio como alguém imbuído em trazer a paz. Um rei da paz. Ou como o profeta Isaías o descreve, príncipe da paz. Alguém que não tem pretensões de guerra. Alguém que não tem nada a ver com as suposições ou com as expectativas dos judeus a respeito do Messias. As leituras que os judeus faziam do Messias, Jesus vem como contraponto. Não as leituras bíblicas, mas as interpretações e os anseios políticos dos judeus. Jesus se apresenta totalmente diferente, não é? Há um contraste. A gente percebe a presença do jumento lá no livro de Números, na ocasião, na experiência de Balaão, quando Deus usa uma jumenta para impedi-lo de amaldiçoar o povo de Israel. Nós também encontramos agora no Novo Testamento a presença do jumento quando José e Maria saem fugindo da perseguição de Herodes, na matança programada para o Egito. Então nós encontramos mais uma vez a presença do jumento. E agora, nessa realidade em que Jesus entra em Jerusalém, algo profetizado em Zacarias capítulo 9, versículo 9, apregoando a paz e sendo recebido de uma maneira muito efusiva, sendo recebido de uma maneira assim, em que as pessoas o aclamavam como rei, chamá-lo de filho de Davi era o mesmo que dizer você é o Messias, porque o Messias ele tinha a responsabilidade de dar a continuidade do reinado de Davi. Então ali nós percebemos as aspirações, as expectativas, os desejos do povo expressos de maneira muito clara. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, salva-nos agora, queremos ser salvos. E eu fiquei pensando nisso também sob a ótica do culto, né? Posso falar que ali houve uma espécie de culto a Jesus. Jesus foi entronizado, Jesus foi louvado, né? Ele chegando sobre aquele animal e as pessoas dizendo, tu és o rei, tu és o filho de Davi, e colocando no chão seus mantos, palmas nas mãos, né? As folhas balançando, ou seja, ali há uma manifestação cultica, ali há uma manifestação litúrgica, vamos dizer assim. Mas aquele mesmo povo que disse, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, salva-nos, é o povo que gritará na sexta-feira pedindo a crucificação de Jesus. Isso pode nos remeter a muitos pensamentos. Ou seja, a mudança repentina da ideia
que eles tinham no coração, porque a narrativa bíblica não implica a aprovação dos fatos. A narrativa bíblica não implica na ortodoxia dos fatos. O que nós podemos entender dessa situação é que o povo ali, que elevou Jesus ao status de rei, pedia na sexta-feira a sua crucificação, dava a ele a reputação de criminoso. E nós sabemos, sim, que tudo isso foi direcionado, orquestrado, decretado por Deus. Mas a responsabilidade humana, que é algo que nós defendemos também como reformados, é algo que não pode ser desconsiderado. O nosso culto a Deus precisa ser verdadeiro. E há um texto no Velho Testamento em que nós encontramos a questão da fala do coração, né? Não digas no coração. Vou até procurar esse versículo aqui agora, veio à minha mente. Não digas no teu coração. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 18, do 8, 17 ao 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Quero ficar só nessa parte. A fala do coração. A fala do coração é a fala verdadeira. É a fala do ser, a fala da alma. É a fala que corresponde àquilo que está conectado às nossas verdadeiras motivações. A fala da boca, ela pode ser desconectada da fala real, que é a fala do coração. E foi isso que aconteceu ali. E quando nós prestamos um culto a Deus, ainda que seja efusivo, ainda que seja repleto de emocionalismos, ainda que seja destacado por reações que muitos dirão, olha a espiritualidade, olha a vivacidade, olha o fervor, o coração está inclinado a buscar talvez de Deus aquilo que não é certo, o coração está pensando, né? O coração adquirindo essa capacidade de gerar pensamentos, né? O coração, não esse coração, eu não estou me referindo ao órgão físico, mas a nossa interioridade, ao homem interior, ele concebendo aquilo que não tem relação alguma com a vontade de Deus, mas a boca cantando, a boca falando, a boca expressando palavras e dizeres que aos olhos dos espectadores há plena aprovação, mas Deus não. Deus é aquele que sonda os corações, e Jesus sabia que aquele povo ali estava com o coração divergindo da realidade da sua presença messiânica. E mesmo assim, Jesus intercede, ele chora, ele externa misericórdia, cumprindo seu papel como sacerdote, porque nesse texto da entrada de Jesus em Jerusalém, nós vemos ali os ofícios reais, sacerdotais e proféticos sendo cumpridos, tanto que nos evangelhos sinópticos, os habitantes ali de Jerusalém, que vendo toda aquela confusão, vamos dizer assim, as pessoas gritando e aquele momento de grande ebulição social, eles perguntam, quem é essa pessoa? E alguns dizem, é o profeta Jesus. Não que é errado chamá-lo de profeta, porque Jesus é mais do que um profeta. Ele é profeta. Ele é o profeta verdadeiro. Ele é o profeta anunciado a Moisés. Mas Jesus ali não é apenas um profeta. Ele também é rei e ele é sacerdote. E é um rei, voltando agora à temática inicial, é um rei que entra montado numa jumentinha, é um rei da paz, é um rei que não usa das estratégias
de dominação humana, porque o reino dele não é deste mundo, mas é um rei que chega se compadecendo. É um rei que chega expressando humildade. É um rei que chega expressando sentimento. É um rei que chora. É um rei que se entretém com a realidade. Né? Ele fica a olhar a realidade. Ele fixa a realidade. E está, naquele momento, preparado para o que virá, o que acontecerá na Sexta-feira Santa. Que Deus nos abençoe e que Ele possa fazer de nós pessoas que cultivam a simplicidade e principalmente a coerência daquilo que está dentro de nós com aquilo que nós confessamos com os lábios. Deus te abençoe.